nessa noite nos abençoar com esse programa. Alcança vidas, famílias, corações, transforma, Senhor. Visita cada lar, cada casa e cada família. A paz do Senhor, meus queridos e amados irmãos, a você que está sintonizado com a gente a partir de agora, pelo nosso podcast De Frente com a Verdade. Boa noite, Deus abençoe você, Deus abençoe sua casa, Deus abençoe sua família. Agora é a hora de você curtir, agora é a hora de você compartilhar e agora é a hora de você comentar o nosso programa. Estamos ao vivo a partir de agora pela TV Quixadá na Mídia, Diário Pentecostal. Hoje a gente vai bater um papo mais do que especial, vamos conversar coisas boas, falar de Deus, falar de vida, falar de saúde e nada mais do que nada menos do que ele, pastor Fábio Bezerra, meu amigo da Assembleia de Deus Fonte de Belém. A paz do Senhor, meu pastor, seja bem-vindo, obrigado por atender o nosso convite. A paz do Senhor, diácono Josulândio. A paz do Senhor a todos, meus amados e queridos irmãos que estão conectados nesta emissora. Quero expressar aqui a minha alegria e a minha gratidão a Deus em ter o privilégio de estar aqui na abertura desse podcast, que eu tenho uma plena convicção de que será um canal de bênção para abençoar a vida de todos aqueles que irão estar conosco, conectados durante este programa. Muito bem, obrigado, pastor Fábio Bezerra. Bom, gente, vamos lá, vamos curtir, vamos compartilhar, vamos comentar, vamos conversar com a gente nesse programa. O nosso tema é um tema muito importante, é um tema em que a gente escolheu, na realidade é um tema que tem vivido ao século XXI, né, pastor? Daqui a pouco a gente vai falar do nosso tema, mas antes de eu falar do nosso tema, deixa eu mostrar, qual é a câmera que eu mostro aqui em produção? Essa aqui? Pronto. Eu estou com esse livro top de linha, A Biografia de um Vencedor. Você sabe quem é o escritor desse livro? É ele, pastor Fábio Bezerra. E ele vai falar um pouquinho desse livro. Você ainda que não adquiriu esse livro, ele é muito bom. É um livro que dá para você ler e meditar e tomar como referência básica na sua vida. Meu pastor, esse livro é top, né? Um livro aí, a biografia sua, onde você escreve um pouco da sua história. Nos conte um pouquinho desse livro, antes de nós entrar aqui no nosso bate-papo, por gentileza, meu querido. Amém, meu querido. Antes de falar sobre o livro, eu gostaria de mandar um abraço para minha digníssima esposa, Analine, e os meus 2 filhos, Rian David e Davi, que estão conectados nesta emissora. O livro Biografia de um Vencedor, de Fábio Bezerra, é um exemplo de superação. Este livro, ele narra a minha história de luta, de decepções, de frustrações, de perdas, mas em todas essas áreas que eu citei, Deus, por certo, nos deu a vitória. Deus nos abençoou. Interessante aqui que diz assim no livro: o seu momento, ele não define a sua história, mas a sua trajetória define o seu momento. No decorrer da minha vida, durante as perdas, as decepções, tudo aquilo que eu enfrentei, eu não estava entendendo o processo. Hoje eu consigo entender. Hoje, como pastor da igreja Assembleia de Deus Fonte de Belém, em Quixadá, hoje eu entendo todo o processo que eu tive que enfrentar, que eu passei, para hoje eu ter experiência suficiente para ajudar e orientar todos aqueles que me procuram no meu escritório, na igreja, na minha casa, para que, através do meu exemplo de superação, de vida, poder aconselhar e ajudar todos aqueles que têm nos procurado. Muito bem, bacana, viu, gente? Muito bacana. Deixa eu dar um aviso aqui, ó. Não se esquece de se inscrever no canal. Aí você vai lá, além de se inscrever, você assina o sininho da notificação para você receber todas as nossas programações. Antes da gente, teve o programa do Kleber e da Tainara. Gente, são os missionários. É uma benção esse casal que tem levado a palavra de Deus, que tem levado o louvor
e também eles fazem parte desse grupo da TV Quixadá na Mídia. Para quem nos acompanha, nós estamos agora em início de um novo trabalho com esse podcast De Frente com a Verdade, onde a gente vai trazer pessoas que vão falar de temas muito importantes, de temas falando sobre família, sobre casamento, sobre batismo com o Espírito Santo, mas o tema de hoje é um tema do século 21. É um tema muito que devemos prestar atenção. Deixa eu te fazer um pedido agora, você que está online comigo, que está aí assistindo o nosso programa. Me faz um favor, vai para o teu sofá, convida a tua família, chama teu filho, chama a tua esposa, senta no sofá. Você precisa assistir esse programa. Hoje nós estamos vivendo a doença do século 2025. A doença do século nesse ano, a doença do século, na realidade, nesse tempo que nós estamos vivendo. Eu estou falando de ansiedade e depressão. Um site, meu querido pastor, já para começar o nosso tema, que o tema hoje é falando de ansiedade e depressão, na vida de uma pessoa cristã, é falta de Deus. Primeiro ponto que nós queremos hoje aqui colocar para o nosso telespectador, para a pessoa que está ouvindo, que a depressão, ela é uma doença, né? A depressão, ela é uma doença, ela precisa ser tratada. Um site de 2020 a 2025, quase 65% dos brasileiros sofrem com depressão e ansiedade. Olha só, e pior, de 2020 até 2025, quase 40% das pessoas tiraram a sua própria vida. Pessoas essas que tinham uma vida normal, uma vida de felicidade, mas infelizmente, ao decorrer desse tempo, acabaram tirando a sua vida em um momento de desespero. Porque daqui a pouco eu vou ouvir o nosso convidado, porque ele é quem vai nos explicar um pouco sobre ansiedade e depressão. Mas precisamos entender que a depressão, que a ansiedade, que aquele medo, aquela vontade de parar a sobrevivência, de não querer mais viver, ela parte muitas das vezes de alguém que se decepcionou. E olha aqui, olha a história do pastor Fábio. Você lendo o livro, você vai entender que o pastor Fábio perdeu a esposa quando ele tinha um filho, um bebê. Ainda o Rio era uma criança quando a sua esposa faleceu. Então, esse cara que eu trouxe hoje, eu não trouxe por acaso, gente, ele tinha tudo para não estar onde está hoje. Ele tinha tudo para largar o ministério, ele tinha tudo para não ser pastor, ele tinha tudo para não aceitar esse chamado, porque imagina aí, imagine você comigo, o cara tem um ministério lindo, pregando a palavra, só que de repente, a depressão bateu na porta, a ansiedade bateu na porta, porque agora ele encontra a esposa em um ápice de uma doença que não tem mais cura, a esposa, Deus o leva, fica ele e o filho. E aí, o que o que acontece quando a depressão e a ansiedade bate na porta? Essa é uma das perguntas, mas a minha primeira pergunta é falta de Deus, pastor? Quem sofre com ansiedade e depressão, meu querido? Eu quero lhe parabenizar por este tema, que tem uma profundidade muito grande. Este tema é o tema da atualidade, né? Ansiedade e depressão é falta de Deus. Nós iremos, no decorrer da nossa fala, baseado em textos bíblicos, nós iremos, à luz das Escrituras, analisarmos, né? Você bem frisou que eu tive uma perda irreparável, mas antes de perder a minha esposa, um ano antes eu tinha perdido a minha mãe, e depois perdi a minha esposa. Então isso não é fácil, eu tive que arrancar forças de onde eu não tinha, né? E por muitas vezes, tanto o homem como a mulher que passa por situações difíceis, nasce uma pergunta: o que fazer quando não se sabe o que fazer? É aí onde eu coloquei a minha fé em ação, e eu tinha duas opções: ou parar ou continuar. E eu resolvi continuar, crendo em Deus, que Deus sempre tem o melhor para fazer em nossas vidas. Então, pode... Olha, pastor, é um tema que realmente a gente está aqui nos estúdios e eu estou chocado com a sua fala que você acaba de falar, né? Quer dizer, o senhor perde a sua mãe, né, no ápice da história, e tempos depois o senhor perde a sua esposa. O senhor teve tudo para dizer assim: eu vou me trancar dentro de um quarto, vou largar tudo, não dá mais.
Mas me diz uma coisa, de onde o Senhor tirou força para dizer assim, calma, eu preciso levantar a cabeça e dizer, calma, tem alguém que depende de mim. Porque naquele momento só tinha uma pessoa que dependia de você, era seu filho. Então, naquele momento, tinha você e seu filho. Mas quem era por você naquele momento, ô pastor? É interessante que hoje eu olhando, né, depois de tudo que aconteceu, tinha pessoas que chegavam para mim e perguntavam, como é que você está suportando? Porque em meio à crise, deixando muitas vezes de ir para casa almoçar, para ir passar o horário do almoço com a minha esposa no hospital. E eu trabalhava em uma empresa, e nesse período de enfermidade foram 5 meses. Porém, os 5 meses eu bati meta, e fui um exemplo dentro da empresa, a ponto de eu me tornar um palestrante, até mesmo na empresa, e eu era como se fosse um combustível, um incentivador para até alguns gerentes que estavam desmotivados. E onde eu encontrei forças? Em Deus. Porque neste momento de angústia, de luta, às vezes a gente se encontra só. Embora eu tinha uma família que sempre me ajudou, mas tem horas que é só você e Deus. E Deus me deu graça, e eu superei, e me tornei um líder. O meu primeiro emprego foi vendedor de din-din. E aqui neste livro tem um subtema que diz, de vendedor de din-din a um grande líder. Então, se Deus, Ele me deu força, e eu consegui vencer. E hoje eu tenho liberdade, eu tenho exemplo, para aconselhar e para ajudar aqueles que necessitam de ajuda nessa área. Muito, muito importante isso que o pastor Fábio tá falando, e a gente está vendo aqui o pessoal comentando, o pessoal curtindo. Obrigado, gente. Vamos lá comentar, compartilhar, e deixa aí a tua curtida, porque é muito importante para o nosso canal, tá certo? E não se esquece também de se inscrever aí, dar aquele like e ajudar. O nosso amigo Fagner já está por aqui, que em breve vai estar com a gente, o professor Adriano Borges também, a irmã Lívia, tem uma pessoa que disse aqui, grande referência a ser seguida, pastor Fábio, você é um grande homem de Deus, Glauber Martins, também falando aqui, muita gente falando aqui, a gente quer mandar um abraço para todo mundo que está falando, mas tem uma pergunta aqui, Isilene, né, produção, é isso o nome dela? Bota essa pergunta aí, eu acho que é Isilene, ela botou assim, o que fazer quando não se sabe o que fazer? Basicamente isso que o senhor passou, o que fazer quando não se sabe o que fazer, né, pastor Fábio? É uma pergunta muito dura e muito difícil, porque a gente passa por esses momentos que a gente muitas vezes se encontra só, e o que fazer quando não se sabe o que fazer? Foi justamente quando eu me encontrei em uma situação que cheguei até me perder dentro da minha própria casa, e eu me apeguei em Deus, e Deus, Ele me deu o escape, Deus me deu uma estrutura, Deus me deu capacidade de erguer a cabeça e me colocar de pé. Então, se o segredo para superar qualquer adversidade sempre será Deus. Até porque o Senhor diz, entrega teus caminhos ao Senhor. Salmo 37, confia nele e tudo ele fará. Muito bem, bacana, aqui a nossa irmã Fabrícia, meu irmão, grande homem de Deus, professor Adriano também dando parabéns aqui, e todo mundo, a Isa, esposa do diácono Geilson. Pronto, fez a pergunta e respondido. O que fazer quando não se sabe o que fazer, foi respondido aqui pelo pastor Fábio. Gente, vocês podem comentar, vocês podem fazer as perguntas. Mas deixa eu voltar aqui ao tema, que esse tema é um tema muito importante, sobre depressão e ansiedade. Por que ele é importante? Por que ele se torna importante dentro de uma igreja? É claro que o convidado é o senhor, então aqui eu vou tentar passar essa responsabilidade, essa linha de resposta para a vossa excelência. Mas deixa nós entender
que o ápice da depressão e da ansiedade são coisas diferentes, mas que têm o mesmo significado, né, pastor? O mesmo significado. Esses dias atrás aconteceu uma cena muito forte no mundo gospel, no mundo evangélico, quando o filho do J Neto tirou a própria vida. Então, assim, quando se leva a esse top de uma pessoa achar assim, não dá mais, eu vou tirar a vida. Isso é uma falta de Deus, ou isso pode se considerar que a pessoa não quer mais saber da vida? Não, porque assim, a minha concepção, é claro, como eu estou falando, o convidado é o senhor vai trazer uma explicação melhor. A pessoa ela chega no ápice da depressão ou da ansiedade e diz assim, porque a depressão e a ansiedade ela causa que a pessoa quer ficar só, a pessoa não quer ninguém, a pessoa deixa de comer, a pessoa deixa de ter uma convivência familiar, porque assim, quem passou por isso sabe o quanto é difícil. Então assim, eu já ouvi, por que eu trouxe esse tema? Porque eu já ouvi pastor dizer assim, é falta de Deus, está precisando de jejuar, tem que... E não é. Ou é, pastor, ou é. É interessante nós fazermos uma observação que para um ser humano ele chegar ao ápice de querer tirar a sua própria vida, teve algumas coisas no meio da sua trajetória. E eu quero começar falando acerca disso, acerca de tudo começa com ansiedade, né? E todas as pessoas que, na verdade, elas tiraram a sua vida, elas não queriam se matar, elas queriam matar quem estava matando ela. Isso é interessante. Isso precisa entender, que entendeu? Na realidade, para começar uma depressão, primeiro vem uma ansiedade. Uma ansiedade, né? E eu estava analisando, você citou cerca de 65%, e eu estava dando uma analisada, cerca de 68% dos brasileiros, eles sofrem com ansiedade, com depressão, e a ansiedade, ela não escolhe a classe de pessoas, ela vai desde a criança aos jovens e aos adultos, né? Ou seja, ela atinge todas as idades, e dentro, né, eu vou explicar aqui algumas coisas e vou também ler alguns versículos bíblicos, mas é interessante que a ansiedade, se você perguntar, esse tema, ele diverge muito. Há muitas opiniões sobre este tema. Como, por exemplo, tem pessoas que você diz assim, a pessoa está com ansiedade ou com depressão. Há quem diga que depressão e ansiedade não é nada. Outros dizem que é psicológico. Há quem diga que é espiritual. E tem pessoas que dizem que é uma doença. Então, ninguém é o dono da verdade, mas nós iremos aqui não debater, mas em um diálogo, em uma conversa, explicar para os ouvintes, né, que está nos ouvindo, né, que estão aí ligados, né, à nossa igreja, mandar um abraço também para... Tem muita gente, viu, pastor? Os nossos irmãos, né, que nós amamos demais, da nossa abençoada igreja, a de Fonte de Belém, Quixadá. Mas, interessante, qual é a causa da ansiedade? Porque tudo começa na ansiedade. Antes do senhor entrar nesse requisito aí, deixa eu mandar um abraço aqui para o pessoal que está assistindo a gente. Tem muita gente comentando, a Regilane está aqui, a minha esposa que eu amo muito também está aqui assistindo, mais o meu filho, um abraço, um beijo, tudo de bom, vocês são para mim tudo que eu tenho, sem vocês eu não tenho nada. Tatiana está dizendo aqui, agora tem uma palavra, o Alisson Rodrigues, ele botou assim, Pastor Fábio, o que você pensou quando você se encontrou nessa situação difícil? Ele está fazendo uma pergunta do que a gente já falou um pouco atrás. Mas antes de entrar nesse tema, porque a gente, daqui a pouco, deixa a gente segurar o público, porque a gente precisa desse público. Mas o que o senhor realmente pensou, pastor, quando chegou naquela situação de dizer assim, perdi minha mãe? Já é uau! Ninguém quer perder a mãe, né? É claro que a gente sabe que, infelizmente, esse é o ciclo da vida. Crescer, reproduzir e morrer. Esse é o ciclo da vida. Mas ninguém quer perder a mãe. Mas aí, quem é casado, que perde a mãe, tem a esposa, tem um filho, né? Aí, de repente, perde a esposa. Qual foi a situação que o senhor pensou naquele momento? Assim, vivendo esse ápice, exatamente
Foi questão de meses que o senhor perdeu sua, ou foi anos? De um ano para o outro? De um ano para o outro. De um ano para o outro. É muito difícil. Que não diminui a dor, né, pastor? Que não diminui a dor, né? A minha mãe, ela era uma incentivadora do meu ministério. Quando eu retornei para Quixadá, porque eu gerenciei outras empresas, eu gerenciei a mesma empresa em outras cidades, e quando eu retornei para Quixadá, foi fruto de oração da minha mãe. Então, se a minha mãe, mesmo estando debilitada, que ela fazia hemodiálise, ela não perdia uma oportunidade de ver o filho dela indo pregar. Então, se a minha mãe era o quarteto mágico, era o quarteto da felicidade. Minha mãe, eu, meu filho e minha esposa. Perdi minha mãe. Foi uma dor irreparável. Mas aí, como você disse, eu tinha a minha esposa. E aí Deus leva a minha esposa. Mas sempre Deus, Ele te dá um sustento. Sempre Deus, quando nós temos a nossa vida direcionada pelo Espírito Santo do Senhor, Deus nos dá força no meio de um vale. E aí Deus colocou a minha irmã que está à escuta, a Fabrícia, que eu estou até me emocionando agora, e ela ocupou o lugar da minha mãe. E foi também uma mãe para o Rian. E depois de um ano que eu tinha perdido a minha esposa, Deus colocou a Analine na minha vida. A Analine, interrompendo, para lembrar, é a sua atual esposa, né, pastor? Que é a minha atual esposa. E interessante que a Analine foi a minha primeira namorada de infância quando nós tínhamos 13 anos de idade. E passou-se 22 anos sem nós se ver. Na época, ela foi embora para Fortaleza e não tinha aparelho celular. Então, se ela chegou a me ligar 2 vezes, comprava a fichazinha e ligava no telefone, no orelhão. Mas perdemos o contato. E depois de 22 anos... No caso, depois que perderam esse contato, o senhor casou, ela também construiu uma família. E passou-se 22 anos sem nós termos contato. E de repente, ela me encontra nas redes sociais. E eu crente, viúvo, e ela crente, solteira. E aí, nada impedia de nós começarmos, né, um relacionamento, e hoje sou muito feliz. Deus tem sido fiel na minha vida, e eu posso dizer abertamente, a minha casa é um pedacinho do céu. A minha casa é repleta de paz, de alegria e de felicidade. E deixa eu aproveitar aqui para mandar um abraço, é claro, para a minha pastora, a pastora Analine, né, serva de Deus, a qual a gente tem um grande respeito, tanto eu como a minha esposa. Realmente, pastor Fábio, a sua história, a sua trajetória de vida, a gente já conhece um pouco de perto, mas para quem não conhece e está assistindo agora, tem muita gente parabenizando a gente. Meu amigo, rapaz, deixa eu mandar um abraço para esse cara aqui, o Júlio César. Um abraço, viu? Esse cara sempre foi uma referência para mim, você mora no meu coração, Deus te abençoe, você e toda a sua família. Um momento em que a gente toca sobre a questão da depressão e ansiedade, vamos voltar de novo, porque assim, a gente está sempre dentro desse tema, sempre voltando para essa situação, porque uma pessoa que passa por essa situação que o senhor passou hoje eu estou dizendo hoje, no que a gente está vivendo, ela entra numa depressão de um alto nível, talvez até de suicida. Porque precisa, agora sim, eu acredito que aí precisa de Deus. Porque se você não tiver Deus, se você não tiver uma base para você dizer assim, não, eu vou me segurar aqui para me sair dessa, eu acredito que é muito difícil, viu, pastor? O interessante, Diácono Jurlândio, é que durante as minhas perdas, a gente se frustra, a gente fica decepcionado, né? E às vezes a gente fica até sem forças. Mas eu olhava para as pessoas que foram meus filhos na fé, pessoas que aceitaram Jesus eu pregando, e eu entendia que se eu parasse, muitos deles iam parar. Então, se eu não podia parar, eu tinha que continuar. E eu servi de inspiração e de motivação para todos aqueles que acompanharam a minha história de perto. Este livro, ele é tudo que eu passei literalmente.
E a minha irmã, volto a frisar, Fabrícia, ela está aí conectada. Então, se ela, tanto como o pastor Ian, como a pastora Emanuela, Tá todo mundo aqui. eles presenciaram, né? E foi aí onde eu ganhei o pastor Ian. Foi pelo meu exemplo de fé. Porque eu preguei para eles no pior vale da minha vida. E aí é difícil, mas Deus me deu forças. Era ainda, pastor. Era ainda. Naquele momento que o senhor está vivendo, a perca da mãe, um ano depois, eu vou botar assim, um ano depois, a perca da esposa, aí o senhor disse assim, não, agora eu vou pregar. Foi isso? Eu vou ganhar a vida para Jesus. Não, eu pensei em parar. Teve esse pensamento. Não em desistir da fé, isso jamais. Mas eu disse, não, eu não vou mais pregar, porque eu tinha perdido a minha esposa para uma doença. Porque, diga-se de passagem, naquela época o senhor não era um pastor como é hoje, dono que tomava de conta de campo. O senhor Não. era um pregador itinerante. Pregador itinerante e atendia agendas, né? Eu tive o privilégio de pregar no Ceará quase todo, como também preguei no Piauí, preguei no Maranhão, e não fui para outros estados por conta do meu trabalho, mas eu tinha uma agenda grande, né? E naquela época a sua esposa era aquela pessoa que sempre andava com o senhor, né? Eu nunca atendi uma agenda só, sempre fui muito família, e eu sempre acompanhava minha esposa e meu filho comigo. Então tem esse diferencial. E aqui vai, né, uma palavra para os pregadores da atualidade, né? É sempre interessante andar com a sua companheira, com seus filhos, que isso lhe dá uma bagagem maior. É isso aí. Nossa, deixa eu passar aqui de novo rapidinho para a gente já voltar de novo a falar desse tema, que o pastor tem, pelo jeito aqui, o pastor tem muita coisa boa para falar para a gente sobre esse tema, que é um tema dos dias atuais, que a gente está vivendo. A gente sofre com algumas situações, porque assim, além de sermos servos de Deus, somos seres humanos e precisamos termos essa consciência, né? Que além de sermos crentes, somos filhos de Deus, somos servos, e a gente tem que entender a dor do próximo, né? A dor de quem está vivendo esse momento. Daqui a pouco eu tenho uma pergunta para o pastor, segura aí, daqui a pouco, mas deixa eu mandar aqui um abraço para o professor Adriano Borges, que está dizendo assim, falando com o pastor André, que também está aqui, o meu amigo Natanael, temas excelentes, a depressão pode se desenvolver por alguns fatores, tais como biólogos e outras coisas sociais e espirituais, dizendo aqui o nosso amigo Natanael Nascimento. O Matheus Vieira também está aqui, grande homem de Deus, e muita gente comentando aqui. E deixa eu pedir o pessoal que está comentando também para curtir, porque assim, se vocês não curtirem é porque vocês não estão gostando, né? Então curte aí, porque ajuda muito o nosso canal. Vamos voltar aqui, o Geilson está dando parabéns a gente, servo de Deus, nosso cantor Geilson, Deus abençoe todo mundo. Um abraço a todos que estão conectados, viu? Vocês são bênção de Deus em nossas vidas. E se não tivesse, pastor ia disciplinar domingo. Vem para cá, a gente vai voltar para isso, falar sobre a depressão, pastor, e a ansiedade. Porque eu pontuei aqui algumas coisas acerca de qual o motivo da ansiedade, né? A ansiedade, ela começa, você pode analisar, pode fazer alguns estudos que geralmente a ansiedade ela parte de culpas do passado ou de pecados não confessados, como também de você estar perto de pessoas problemáticas. Isso também vai gerar uma ansiedade. Você está perto de pessoas complicadas, tudo que você faz nada agrada. E eu tive analisando que quando alguém peca, a Bíblia diz assim, aquele que pecar e confessar, ele alcança a misericórdia. Porém, aquele que pecar e não confessar, ele não alcança a misericórdia. E às vezes a ansiedade, ela parte daí, de um passado que não foi curado. Alguém que foi frustrado dentro de casa, pastor, dentro da igreja, né? Também. Alguém que é frustrado dentro da igreja, dentro do trabalho, em casa. Às vezes palavras negativas, pressões psicológicas. Então, se isso tudo faz com que a pessoa se torne uma pessoa ansiosa. Porém, eu quero dizer aqui que a ansiedade, ela é inútil. A ansiedade, nada ela vai acrescentar na vida de um homem
ou na vida de uma mulher. Talvez alguém que está assistindo, que está nos acompanhando, né, via internet, pergunte, mas por quê? Né? É interessante que é o seguinte, se aquilo que não te acrescenta nada, aquilo que não te ajuda em nada, então se ela é inútil. Concorda comigo? Concordo. Isso é verídico. O que a Bíblia vai dizer no livro? Deixa eu utilizar aqui a Bíblia. No livro de Mateus, capítulo 6, e o versículo 25, diz assim: Por isso vos digo, não andeis cuidadosos ou ansiosos, quanto à vossa vida, pelo que haveis de comer, ou pelo que haveis de beber, nem quanto o vosso corpo, pelo que haveis de vestir. Não é a vida mais do que o mantimento, ou o corpo mais do que a vestimenta? Olhai para as aves do céu, que não semeia, nem cegam, nem ajunta em celeiro, e o vosso Pai Celestial as alimenta. Não tendes vós muito mais valor do que ela? Outro ponto aqui que eu gostaria de deixar para que os irmãos entendessem. Qual de vós poderá, com todos os seus cuidados ou todas as suas ansiedades, acrescentar um côvado na sua estatura? Ou seja, não pode. Então, se a ansiedade, ela nos sufoca. A ansiedade, ela nos oprime. A palavra ansiedade, no grego, o significado para esta palavra é sufocamento. É alguém que está sufocado com alguma situação. É alguém que está sufocada, é alguém que está sendo estrangulada, alguém que está sendo oprimida. Então, se a ansiedade, ela, aqui neste ponto, nós podemos dizer que é falta de Deus. Porém, quando chega num grau maior, que é a depressão, e hoje a depressão ela foi diagnosticada como uma doença, aí nós iremos, né, utilizar outros versículos acerca disso. Mas o que deixa eu pegar aqui um outro versículo, 1 Pedro 5, 7, ele vai dizer assim, lançando sobre ele quem? Jesus, todas vossas ansiedades, porque ele tem cuidado de vós. Então, quando nós entregamos todas as nossas ansiedades, todos os nossos cuidados aos pés do Senhor, ele cuida de nós. Filipenses, Paulo escrevendo a carta aos Filipenses, capítulo de número 4, e o versículo de número 4 vai dizer assim: regozijai-vos sempre, regozijai-vos sempre. Ele diz isso 2 vezes, ou seja, alegrai-vos no Senhor, né? Regozijai-vos sempre no Senhor. Outra vez, digo, regozijai-vos. No versículo de número 6, ele vai dizer assim, não esteja inquietos por coisa alguma, antes a vossa petição seja em tudo conhecida diante de Deus pela oração e súplica com ação de graça. Então, a gente percebe aqui que a ansiedade, ela não vai trazer nenhum benefício para nenhum ser humano. Então, se ela não vai trazer nenhum benefício, e estamos respaldados dentro da palavra de Deus com esses versículos que foram citados, que aqui já não passa a ser uma opinião do Fábio, mas aqui é o que a Bíblia está dizendo, que se ela não te acrescenta nada, que ela é inútil, que ela não vai te trazer nenhum benefício, então é aqui que nós temos que buscar a presença de Deus, é aqui onde nós temos que fazer o que eu fiz no meu momento de dificuldade. Porque às vezes você falar de bênção, de prosperidade, quando você está bem, isso é fácil. Mas eu sofri
em todas as áreas a qual você possa imaginar. Por exemplo, eu fui chefe, eu fui líder da minha família, da minha casa, aos 9 anos de idade, quando meu pai abandonou a família e foi embora. E eu que tive que sustentar a minha casa vendendo din-din, depois vendendo bolo. Mas Deus cuidou de mim nos mínimos detalhes. Então, quem está falando aqui não é alguém que caiu de paraquedas, não é algum aventureiro, é uma pessoa que tem uma história. E é por isso que eu falei no começo da minha fala, que teve pessoas que eu recebo testemunhos quase todos os dias do livro, né, que conta a minha história. Então, se a minha história, quem está assistindo e quem me acompanhou na minha infância sabe que a minha vida foi de lutas, de dificuldade, de muita superação. Mas hoje eu estou aqui no abertura do podcast, de frente com a verdade, dizendo para você que está me ouvindo que é possível você acreditar em Deus e você vencer todas as intempéries da vida. Segura aí, Brasil. É possível. Agora deixa eu lhe fazer uma pergunta, meu nobre amigo pastor. Nós falamos agora sobre ansiedade. A depressão é uma causa da ansiedade. Então, assim, a ansiedade, nós vamos colocar que a pessoa que esteja ansioso, vamos colocar que seja uma falta de Deus. Na questão da ansiedade, a pessoa que esteja ansioso, até ela passar por esse ápice a chegar na depressão, ela chegou na doença. Concorda comigo? Concordo. A depressão é a doença. Então, vamos lá. Como essa pessoa ela deve se tratar? Duas opções que eu acho que o senhor vai nos explicar isso. A pessoa saiu da ansiedade, ela não conseguiu vencer a ansiedade. Porque vencendo a ansiedade, ela não entra no ápice da depressão. Concorda? Concordo. Pronto, ela venceu a ansiedade, então ela não entra no ápice da depressão. Ela não venceu a ansiedade. Então ela foi gerando, chegou na depressão. Vamos se colocar que a depressão seja o ápice da última situação. Porque é isso. Porque quando chega na depressão, é o ápice. A pessoa já está num momento enfim, definido a vida. Qual é o papel da igreja? Eu estou falando agora da igreja, o senhor é pastor, Deus o livre, vamos colocar Deus o livre não, porque nós estamos num mundo que qualquer momento nós somos falha. A Bíblia diz que aquele que está em pé, cuidado para que não caia, porque se cair, é grande a sua ruína. Vamos lá, eu estou numa situação depressiva, vou para uma igreja, e escuto alguém dizendo assim, depressão, é porque você é falta de Deus. E aí? Como é que eu já estou depressivo e digo assim, depressão é falta de Deus? Aí você acaba de matar a pessoa. Precisamos entender que a ansiedade, tudo começa por ansiedade. Quando chega ela é um propulsor da história, né, pastor? Até chegar na depressão. Né? E às vezes, a ansiedade, ela é você antecipar um sofrimento. Isso é forte. É forte. A ansiedade, você está antecipando uma coisa que você não sabe nem se viria. Mas você já está antecipando um sofrimento. Então, por isso que nesta fala aqui sobre ansiedade, se a Bíblia diz que nós precisamos lançar todas as nossas ansiedades ao Senhor, que Ele cuida de vós, então se eu não posso dizer o contrário do que a Bíblia diz. Eu estou respaldado dentro de um texto bíblico. Se a palavra do Senhor diz, lança todas as tuas ansiedades aos pés do Senhor, porque Ele tem cuidado de vós. Quem sou eu para dizer ao contrário? O que diz as Escrituras. Porém, como é que se diz? Na ansiedade? Não na ansiedade. Na depressão. Na depressão, me falhou aqui. Acontece. Na depressão, já é algo mais profundo. Nós recebemos já na nossa igreja, né, a igreja a qual nós temos o privilégio e a honra de ser pastor, nós já tratamos pessoas nessa situação. E nós não podemos ter a imprudência de dizer que a depressão, ela é a falta de Deus, que a pessoa tem que orar mais, que a pessoa tem que ler mais a Bíblia, porque nós vamos acabar de matar quem está quase morto. E
os homens de Deus, se nós formos discorrermos na palavra, na Bíblia, vários homens de Deus entraram na depressão. Aí talvez alguém pergunte quem? Moisés, Elias, Jeremias. Elias pediu a morte. Então eles estavam no ápice de uma depressão profunda, né? No ápice da depressão profunda. Eu anotei aqui um texto de Davi, um homem segundo o coração de Deus. Olha que interessante aqui, deixa eu ver se eu consigo localizar aqui. Salmo. Deixa eu ver se eu consigo localizar aqui. Pronto. Salmo 142. Davi disse assim, ó: tira a minha alma, Senhor, da prisão. Olha a situação em que o salmista Davi, o homem segundo o coração de Deus, passou. Ele estava aqui numa depressão profunda. E olha a expressão que ele usa. Ele diz: Senhor, tira a minha vida da prisão. Tira a minha alma da prisão. Ou seja, estava aprisionado. Ele estava vivendo o pior momento da sua vida. Estava vivendo o pior momento da vida dele. Então, se a depressão é algo mais profundo, é algo que requer um tratamento. E outra coisa que é muito importante ser observado e falado aqui, que a maioria das pessoas, dos 65%, dos 68%, que são depressivos, que têm ansiedade, menos da metade procura ajuda. Isso é interessante. Mas voltando aqui, que na nossa Assembleia de Deus Fonte de Belém, Quixadá, já chegou muitas pessoas em um momento muito trágico da vida, com a depressão em alto grau. Mas em nenhum momento, porque nós temos que ter muita sabedoria e muita prudência de Deus. E, só interrompendo o senhor, entender, pastor, que aquela pessoa, ela está vivendo um momento que ela precisa ser cuidada, né? Exatamente. Ela não está vivendo um momento em que você vai dizer assim, não, você precisa converter, né? Porque, infelizmente, e isso é bem claro, porque a gente poderia, depois do seu raciocínio, a gente vai entrar nesse outro raciocínio aí, para poder terminar o seu raciocínio. O interessante, porque assim, quando essa pessoa vem para a igreja, é um pedido de socorro. Pronto, era exatamente isso que eu já ia comentar. Um pedido de socorro. É um pedido de socorro porque ela teve, pelo menos, a coragem. Porque muitos não têm. Muitos entram em desespero profundo e não procura a igreja, não procura... não faz uma terapia, não procura um médico, porque também nós não podemos ser incoerentes e dizer que os médicos não, nós temos que, se a depressão ela foi diagnosticada como uma doença, ela precisa ser tratada. Pastor, isso que o senhor falou é muito importante. Gente, a gente está com pessoas aqui que a gente conhece que está sofrendo de depressão. A gente está com pessoas aqui que a gente conhece que está sofrendo com depressão. O pastor Fábio falou uma coisa muito interessante. Não esconda-se de procurar um profissional. Verdade. Não faça isso. Você está praticamente cavando sua cova. Porque um profissional que entende da doença, porque assim, uma coisa, vamos lá, um pastor, eu conheci um pastor amigo da gente, que ele sofreu de depressão. Ele teve no ápice da depressão. Mas ele entendeu que ele precisava, além de Deus, procurar uma ajuda de um profissional. Correto. Não é isso, pastor? Exato. Porque se você está vivendo um momento e você diz assim, não, eu preciso só estar aqui na igreja, só que aquilo ali, é claro que Jesus, o dono da vida, o Pai, o Cristo, ele pode mudar a sua situação em questão de minutos, mas o pastor acabou de falar. A medicina, um psicólogo, um profissional dessa área, ele foi treinado para isso, para lhe orientar, né? Porque se foi diagnosticada como uma doença, precisa de um médico. Concorda, pastor? Concordo que precisa de um médico, né? E um pastor, um líder, ele tem que ter essa consciência, porque muitos não têm. Muitos julgam e dizem que a pessoa precisa orar mais e que a pessoa precisa ler mais a palavra do Senhor. E se fosse assim, homens de Deus, né? Elias, depois que fez fogo cair do céu, né, que naquele embate contra os profetas de Baal, contra Jezabel, depois dele
Deus fazer um milagre, ele foi se esconder em uma caverna e pediu a morte. Então, se nós precisamos ter muito cuidado, mas que nem eu estava falando, acerca de uma pessoa que nós recebemos na nossa igreja com um alto grau de depressão. Quer dizer, a pessoa já tinha saído da ansiedade, já tinha entrado na depressão, não estava mais com ansiedade, né? Ela já estava no ápice da depressão, da doença mesmo, né, pastor? Essa pessoa já não queria mais nem viver, mas nós, com muita sabedoria, sem hipótese alguma, sem momento nenhum, a gente afirmar que era uma falta de Deus e que ela teria que orar mais, até porque nem crente ela era, não tinha aceitado a Jesus. Mas nós, com muito cuidado, com oração, com a palavra, uma palavra certa na hora certa, e a gente foi mostrando os caminhos e, pela misericórdia de Deus, essa pessoa tinha perdido até o emprego e ela voltou à sociedade. Essa pessoa aceitou a Jesus, permaneceu na igreja e foi uma bênção de Deus, voltou a trabalhar, só que depois não vi mais essa pessoa e ela saiu da igreja e eu não sei como se ela voltou, como é que está, mas eu atendo, né, muitas pessoas com ansiedades, com depressão, e a gente tem que ter essa sabedoria de Deus, porque quando a pessoa está nesse nível, ela tanto vai precisar de terapia, como vai precisar de um médico, porque se é uma doença, precisa também de um médico, mas nós precisamos entender e deixar aqui bem claro para todos os ouvintes que a fé, ela é crucial. Por mais que você faça um tratamento, por mais que você vá a um médico, precisa ter fé, né? Você precisa ter fé. A palavra do Senhor diz que sem fé é impossível agradar a Deus. Pastor, o Alisson Rodrigues, ele colocou um comentário, tem como colocar o comentário aqui do Alisson Rodrigues, produção, por favor? Para a gente dar uma lida nesse comentário. E esse comentário aqui, que ele botou assim: tive uma amiga que se matou porque estava com depressão e ela era uma serva de Deus. Ó, tá aí o comentário na tela. A gente acabou de falar isso. Qual é o problema? É porque eu sou crente. Aí eu sou crente, eu acho que eu não posso procurar um psicólogo. Gente, pelo amor de Deus. A depressão, ela é uma doença. A gente falou da fé. Eu tenho fé que Jesus pode me curar. Eu tenho fé que Jesus pode me curar do câncer, mas nem por isso eu não vou deixar de fazer o tratamento do câncer. Por quê? Porque a medicina é feita para isso. O próprio Jesus, ele não condenou a medicina. Então, se a pessoa está vivendo, ela passou, a gente deixou de ser ansioso, ele está na doença. A depressão, ela precisa ser cuidada por um profissional de saúde. Tenha a sua fé, acredite em Deus. Tem uma história, eu não vou citar o nome, mas a moça era filha de um pastor. E ela foi dormir pela manhã, quando o pai acorda, ela foi dormir à noite, quando o pai acorda, que bate no quarto para chamar a filha, ele não consegue. Ela é acostumada a acordar pela manhã, ele não consegue, ele arromba a porta do quarto, a filha está empedurada. E ela deixa uma carta: ative no ato da ansiedade, entrei na depressão e vocês não viram. Então isso aqui também, pastor, serve um alerta para pais, para pastores, para liderança. E eu quero parabenizar o senhor por duas coisas. Primeiro, que eu convivo com o senhor. Eu também não ia trazer qualquer aventureiro aqui no nosso bate-papo. Eu trago alguém que eu conheço a vida. Segundo, a pessoa, ela precisa entender que o pai, ou a mãe, ou o esposo precisa ter uma convivência amigável. Porque se há alguém que vai te ajudar, é alguém que está com você. Concorda, pastor? Concordo. E o que acontece nos lares é que, infelizmente, o celular, ele tem roubado a oportunidade de um diálogo. Tem casais frustrados, tem casais à beira de uma separação, porque não senta mais para ter um diálogo. É como se... Esse aí é top, pastor. A produção, segura aí, produção, para vocês fazerem a pergunta de vocês, mas deixa eu falar sobre isso aí, sobre esse convívio familiar que acabou, pastor. Isso é triste, isso é triste, mas aí vem o tema que a gente tá falando. É triste quando
Porque nós perdemos esse convívio de família, de pai, de mãe, de irmão, de sobrinho, de sobrinha, de primo, de avô e vó, de um final de semana almoçar na casa do avô que ainda tem, né? Que ainda tem avó, que ainda tem o vô, de visitá-lo, de abraçá-lo. A maioria dos velórios o choro é de remorso, porque deixou de fazer em vida e depois que morreu não adianta mais fazer nada. Teve a oportunidade de fazer. Teve a oportunidade. E aqui eu vou aproveitar que eu não sou de perder a oportunidade. Segura aí, Brasil. Diga agora para sua mãe, para o seu pai, para o seu irmão, para o seu amigo. Minha esposa, eu te amo, quero casar de novo. Exatamente, né? Que você a ama, né? Eu todos os dias, eu troco coraçõezinhos com a minha esposa na mensagem. E todo dia eu digo a ela o quanto ela é importante na minha vida e o quanto eu a amo. Porque as pessoas parece que tem vergonha, tem filho que não tem coragem de dizer para o pai que a ama, dizer para a mãe que a ama. E aí estão se perdendo dentro de casa. O que nós vemos hoje nas igrejas pregadores, homens de Deus, que na igreja é uma bênção, mas dentro de casa é um fracasso. E nós precisamos entender que o culto, ele não começa na igreja. O culto começa dentro do teu lar. O culto começa dentro da tua casa. Se o culto começar dentro da tua casa, quando você coloca os pés dentro da igreja, você já entra sentindo a presença de Deus, porque o culto começou dentro do teu lar. Só que tem pessoas que dentro da igreja é uma bênção, mas dentro de casa, só Deus para ter misericórdia. Então tudo começa dentro de casa. Não consegue ter um convívio com a esposa, com o filho, não consegue dizer o que está sentindo, né? Deixa o senhor responder essa pergunta aqui. A produção vai fazer ainda a pergunta? Vai? A produção vai fazer uma pergunta, mas segura de vocês aí. A irmã Ruth, deixa eu ver aqui a irmã Ruth, ela botou uma pergunta aqui. Ô irmã Ruth, a irmã Ruth tá botando pergunta. Tem pessoas que falam muito que depressão não vem de Deus e não fala. Tem pessoas que falam que a depressão não vem de Deus. Fala aí, meu pastor. Ela perguntou, tem pessoas que falam que a depressão não vem de Deus. É isso, né, produção? Realmente, a depressão não vem de Deus, não. É uma doença, né, pastor? Exatamente. A gente acabou de falar, Ela né? não vem de Deus, né? Deus é a solução para resolver. Para curar a doença, né? Vamos ver a produção aqui, que a produção tá doida para fazer uma pergunta para o nosso pastor. Vai lá, galerinha. Pega leve aí. Pastor, é algo assim que às vezes a igreja não está preparada para o acolhimento dessas pessoas. E como a igreja tem que estar sempre atenta e sempre tem que abordar esse tema. Porque muitas vezes, por exemplo, jovens têm mais intimidade com gente da igreja do que com gente de casa. Então, eu vejo que ainda falta muito nas igrejas esse olhar mais afetivo para as outras pessoas. E quanto é importante o acolhimento da igreja, porque muitas vezes a gente tem mais liberdade na igreja do que dentro de casa. Então, eu acho assim, fundamental as igrejas abordar esse tema, né? E da importância dos membros da igreja ter esse olhar de acolhimento, assim, de já notar assim, que a pessoa está precisando, porque hoje em dia muita gente vai para a igreja e você já consegue notar, só por você ver aquele choro, aquele clamor, você já percebe que tem algo diferente. Então, a importância dos líderes da igreja, de juventude, de crianças, de senhoras, assim, estar atento a essas pessoas, esses membros da igreja. É interessante o que você falou. A nossa igreja, eu digo nossa, né? É a igreja do Senhor Jesus Cristo, né? Mas a igreja a qual nós pastoreamos, ela tem um diferencial. E qual é o diferencial da nossa igreja? É o acolhimento. Todas as pessoas que vão visitar a Defonte de Belém Quixadá, elas têm um desejo na alma, uma sede de retornar, porque elas foram muito bem recepcionadas. E voltando aqui dentro de casa, eu tenho uma visão bem ampla. Então, se eu consigo detectar as coisas de longe. Então, se eu tenho uma agenda, desde 2014 que eu tenho uma agenda, eu anoto tudo da minha vida. Então, se tem um dia de eu estudar, tem um dia de eu visitar os amigos, tem um dia só para minha namorada, para minha esposa. Porque tem esposo que tem tempo para tudo, mas não tem tempo para companheiro.
Isso é importante. E interessante, pastor, a pergunta da produção aqui, da menina que trabalha na mídia com a gente, é que realmente a igreja, boa pergunta, e realmente a igreja deixa a desejar. Não todas, pelo amor de Deus. E outra, a gente não está aqui criticando a igreja, não leve para esse lado. Exatamente. A gente está falando a questão de que a igreja, ela precisa abrir os olhos, porque a gente abre o olho para tudo, né? A igreja abre o olho para tudo. A gente acaba vendo a vida do fulano, enfim, vamos entrar nesse ápice aí não. Mas é muito importante a igreja perceber que tem jovens que muitas das vezes saem de casa para ir para a igreja, esperando a sua liderança olhar para ele e dizer assim, tá tudo bem? Como é que tá? A fé é tudo, porque Jesus pergunta para aquela, tá tudo bem na casa, contigo, com o teu marido? Mas tem muitas das vezes que não está nada bem. E ela diz que está bem, né? Pastor? A pessoa sai de casa já naquela vontade de gritar, de dizer assim, me socorre. Porque a gente acabou de falar. Alguém que vai para a igreja, vai em busca de um socorro, de uma esperança de vida, né? Eu quero deixar aqui uma mensagem, não como crítica, mas que vai servir para muitas igrejas, muitos líderes. Nós estamos vivendo em uma sociedade tão complicada, que hoje, direção aqui do programa, estou me dirigindo aqui para vocês, que você falou essa pergunta e muito interessante, hoje as coisas têm mais valor do que as pessoas. E quando eu atendi o chamado de Deus, porque para me ser pastor, eu gerenciava uma das maiores empresas do Ceará. E eu pedi para sair para abraçar minha fé, mas para mim ser um pastor diferente, um pastor amigo. Os nossos irmãos estão nos acompanhando e eles podem confirmar o que eu estou dizendo. Eu tenho uma preocupação de chegar para você e perguntar, está tudo bem contigo? Você gostou do culto? Como é que está a sua vida? Você está precisando de algo? Saiba que você é muito especial para mim, para minha esposa, para os meus filhos e para a nossa igreja. Ou seja, eu sempre deixo a pessoa bem à vontade para comigo, porque é o seguinte, um dos nossos temas é que as pessoas é muito mais, mas muito mais importante do que as coisas. É exatamente isso. Bom, tem muita gente comentando aqui. Tem uma pergunta de uma moça aqui que eu estou tentando encontrar aqui, produção. Vê se vocês encontram aí. É Tatiana Souza. Ela mandou uma pergunta e já está quase chegando no fim do programa. Mas tem tanta coisa aqui que não dá para responder todo mundo, viu, gente? Não vai dar para responder todo mundo. Mas é um tema muito importante e realmente a gente estava falando da questão da igreja. A igreja precisa abrir os olhos e precisa ser mais vivente a esse fato. A pessoa que está, né, no ápice da ansiedade, da depressão, ele precisa ser cuidado, né? Precisa ter esse cuidado da igreja, dos irmãos. E a gente precisa viver em comunhão, né, pastor? Comunhão. Nossa, que falta que faz a igreja viver em comunhão? Que falta faz? Eu acho interessante uma igreja que a nossa igreja, que eu falo também nossa, porque eu convivo junto com vocês. Com certeza. É tão bom a gente terminar o culto, a gente fica na calçada, né, pastor? A gente fica conversando. O meu dia foi tão difícil, mas tem gente que quer sair de casa, às vezes querendo ouvir uma palavra para dizer assim, isso é importante, sabe? Tem quinta-feira que eu vou para o culto de doutrina, eu estou com o pastor agora aqui, eu vou dizer mesmo, eu vou com uma vontade tão grande de ouvir aquilo que eu acho que vai alegrar o meu ego, mas eu escuto aquilo que a minha alma está precisando. Então não é o que o meu ego quer, que a minha alma está precisando. Então assim, a pessoa que sofre de depressão, primeiro ponto, tenha fé, que Jesus pode te curar. Com certeza. Jesus pode te libertar dessa doença, mas por favor, procure um profissional de saúde que vai lhe orientar e vai lhe ajudar a você passar por esse momento difícil. Nós temos mais uma pergunta, produção, é isso? Manda. Mas nós precisamos entender que a mensagem, a pregação, não é aquilo que vai dar certo. Porque aquilo que vai dar certo não é o certo. A mensagem tem que ser o certo. E aí Deus... Segura aí, produção. Deixa eu só fazer essa pergunta dessa moça aqui, que ela está aqui já indignada. Ela botou assim,
Tatiana Souza, olha aí, olha, se tu encontra. Pastor, como lidar com as críticas no meio cristão? Ao falar que estamos sofrendo de ansiedade, muitos falam que estamos em pecado. Tá aí na telinha. Eu ia comentar esse comentário. Pronto, vamos ver a produção. Vai, Pronto, vai, vamos vai. lá. Ajuda aí. Essa questão de ansiedade, tô pecando. Liga teu microfone aí. Segura aí, produção. Liga teu microfone. Agora vai. Sobre ansiedade ser um pecado. Nós somos imagem e semelhança do Senhor. Eu creio que as nossas emoções, o Senhor também sentiu, porque somos imagem e semelhança. E o Senhor também já se sentiu ansioso. Então, as pessoas têm que identificar ansiedade, porque você vai ficar ansioso em algum momento da sua vida. E as pessoas não sabem Diferenciar. Eu, com certeza, vou ficar ansiosa por uma festa amanhã. É normal. Agora, se aquela ansiedade está me causando sintomas, Se ela está te causando um prejuízo, é isso. aí é complicado. Aí eu vou ter que prestar atenção, porque me sentir ansiosa, todo mundo vai se sentir, né? Então, as pessoas têm essa muito crente, né? Tô pecando, calma. Deus também se sentiu ansioso, Davi se sentiu ansioso, todo mundo vai se sentir ansioso. Mas a partir do momento que ele está dificultando tanto sua fé, a sua família, a sua saúde, Que está te causando um prejuízo, aí você tem que recorrer. aí você tem que procurar uma ajuda, né? Mas se nós formos... Porque aí já sai segura aí, porque aí já sai da ansiedade para depressão. Exato. A pessoa já está na depressão. Aí já tá caminhando para isso. Aí ele tem que procurar uma ajuda. É interessante a sua colocação, porque se nós formos analisarmos num contexto geral, todos nós sofremos algum tipo de ansiedade. É bem provável que nessa estreia do podcast De Frente com a Verdade, houve ansiedades. É bem provável que você diz, será que vai dar certo? Será que quantas pessoas vão estar conectadas? Será que vai... Se liga aí, pastor, para você ver. Segura aí, porque a Eliane Souza botou aqui, ó. Eu vivo com crise de ansiedade. Segura aí. Isso aqui é invocado, né? Porque a gente está falando para um público de jovens. Eu estou vendo muitos jovens aqui. Muitos jovens que eu conheci. Ela botou assim, vivo com crise de ansiedade. Pastor, dá uma palavra para essa jovem que vive nessa... Porque está vivendo o começo. Né? Ela tem que entender que ela precisa sobreviver isso aí. Porque sobrevivendo isso aí, ela consegue sair da depressão. Ela não consegue entrar no ápice da depressão. Eu quero parabenizar ela pela atitude dela, pela coragem, né? Porque é o que nós falamos, de 68% das pessoas que sofrem ansiedade, menos da metade tem coragem, né, de ir atrás de ajuda. E o que eu tenho para dizer para a nossa irmã, né, que ela sofre essa crise de ansiedade constantemente, que é o que está escrito no livro de 1 Pedro 5,7, né, que nós precisamos lançar todas as nossas ansiedades ao Senhor, porque Ele tem cuidado de vós. Deus me manda dizer para essa jovem que... E ela bota assim, aqui não é a Eliane mesmo, e sim a mãe dela. Então a mãe dela está usando o celular dela para dizer que está vivendo uma crise de ansiedade. Deus me manda falar para esta pessoa, para Eliane, né? Livro do profeta Isaías 41:10. Não temas, que o Senhor é contigo. Não te assombres, porque o Senhor é o teu Deus. Ele te ajuda e te sustenta com a destra da sua justiça. Minha irmã, erga a cabeça, põe-te em pé, porque ainda há esperança para a sua vida, e a tua esperança é Jesus de Nazaré. É Jesus de Nazaré. Pastor Fábio Bezerra, meu amigo, companheiro, eu quero lhe agradecer. Muito obrigado. Muito obrigado. Você me deixou muito feliz pela sua presença. Quero lhe dizer aqui que lhe respeito, lhe admiro. Você é um mestre para mim. Como diz, já ouvi lhe falar o seu nome, hoje presencio, convivo com você e com toda a sua família. Obrigado por esse momento. Eu acredito que muita gente foi abençoada através desse tema. E o tema crucial é, não esqueça, entrou na depressão, não negue sua fé, continue com a sua fé.
mas procure ajuda, né, pastor? Procura Você ajuda. precisa procurar ajuda. E outra coisa que a gente, para encerrar, eu vou daqui a pouco deixar o pastor Fábio dar as considerações dele, mas para encerrar, gente, comece a viver em convívio com a sua família. Isso é importante. Esqueça um pouco isso aqui. É importante, sim. Muitas vezes, a maioria dos brasileiros trabalham, né, e precisa do celular. Chegou em casa, guarda teu celular. Vai conversar com o teu filho, com a tua esposa. Está vivendo um momento difícil, conversa com ela. Eu acho a melhor psicóloga minha que eu já encontrei é a minha esposa. A minha esposa sabe quando eu estou triste, a minha esposa sabe quando eu estou doente, a minha esposa sabe quando eu não estou bem. Então, assim, quando a sua casa está em Cristo, as coisas melhoram, né? As igrejas, povo de Deus, pastores, amigos, olhem mais por essa causa da depressão. Vocês precisam orientar os jovens de vocês, precisam orientar os casamentos. Pastor, é absurdo. A gente já tem que encerrar, mas tem tanta coisa. É absurdo os números de divórcios que estão acontecendo dentro das igrejas. Segundo alguns estudiosos, diz que os cartórios lotado mais de pessoas se divorciando do que casando. Olha só. Mas eu louvo a Deus pela nossa igreja que... Casa mais, graças a Deus, casa muito. No período de 2 anos de ministério, nós já fizemos 10 casamentos e o nome do Senhor tem sido glorificado através, né, das nossas vidas na igreja Assembleia de Deus Fonte de Belém, Quixadá. Meu querido, dê suas palavras, considerações finais, mais uma vez te agradeço. E que fala aí para quem quiser adquirir teu livro, lança aí, homem, vende teu peixe, fala das tuas redes sociais. Essa aqui qual é? Essa daqui da tua frente aí. Pronto, ó. Tá aqui o nosso livro, Biografia de um Vencedor, de Fábio Bezerra. Você vai ser muito edificado lendo este livro. Que Deus em Cristo te abençoe poderosamente e saiba que o culto começa dentro do seu lar. A sua família, ela é o mais importante que você tem na sua vida. A família não é coisas, família é uma dádiva, é um presente de Deus. Obrigado, meu pastor, meu amigo, mas deixa eu deixar esse abraço para esse cara. Adivinha quem está falando aqui que não parou de falar teu nome? Adriano Borges. Adriano Borges é um grande professor, amigo, um mestre. É um irmão em Cristo. Nós fomos agraciados por Deus em receber o professor como carinhosamente é chamado por nós de professor. É uma pessoa amiga, é uma pessoa ajudadora do nosso ministério, incentivadora. E vai também, meu professor, o meu abraço, a minha consideração e o meu respeito por você, pela irmã Regilânia, né, pela Isa, e diga-se de passagem, né, é namorada do meu filho Davi. Tem que fazer, eu preciso falar isso, né, e um abraço, viu, que Deus em Cristo abençoe a todos. Eu quero externar também o meu agradecimento ao irmão Alisson, meu grande amigo, a irmã também aqui que está na direção também deste programa. Eu fiquei impactado pela estrutura, né? E muito obrigado, meu amigo. Eu que agradeço. Que honra. Obrigado, pastor. Meus parabéns. Pode ter certeza que esse projeto, antes de nascer no teu coração, ele nasceu no coração de Deus. É bênção dos céus e que Deus abençoe ou continue abençoando a todos os ouvintes a este programa, a sua pessoa, a sua família, a nega, o Levizinho, o mais novo levita da igreja, né? O homem é fera. O homem é do bom, viu? E que Deus possa abençoar a todos em nome do Senhor Jesus. E quero mandar mais uma vez aqui um beijo, um abraço para minha esposa, que eu já estou saindo agora para pegar ela na rodoviária, comer aquela pizza ou pastel, que é bom. Juntamente com meus filhos. Que família é presente de Deus. Valorize a sua família enquanto você pode valorizar. Um abraço a todos. É isso aí, minha gente. Estamos chegando ao final do nosso podcast de frente com a verdade. Obrigado, gente, pelas inúmeras mensagens. Obrigado pelo carinho. Lembrando que dia 21, depois do meu amigo Kleber e da minha amiga Tainara, que traz um programa top de linha, louvores, muito bom. A gente volta dia 21
E olha, vai estar comigo a minha amiga Débora Oliveira. E o tema, como é o mês de março, é o mês internacional da mulher, a gente vai usar um tema muito importante. Qual é o papel da mulher cristã na sociedade atual? Qual é o papel dessa mulher? O que ela faz? A partir do dia 21, sexta-feira, vocês vão ficar sabendo, tá bom? Obrigado pelo carinho, fico Papai do Céu, produção, recebam um beijo no coração de vocês. Tchau, gente, Deus abençoe e o pastor vai dar as bênçãos em nome de Jesus. Que o grande amor de Deus, nosso Pai, a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e as doces consolações do Espírito Santo repouse sobre vós e todos digam amém. Deus tchau, Brasil. Fique com Deus.